Abra sua Bíblia, por favor, comigo, no livro de Efésios, capítulo número 6. Versículos 10 a 13. O apóstolo Paulo, depois de ter falado sobre a eleição, sobre a salvação eterna, sobre o fruto da luz e as obras das trevas, filhos e pais, o lar cristão, e ele termina esta epístola, carta, uma carta escrita por um apóstolo, chama-se uma epístola, com uma admoestação que eu reputo, por esse momento que estamos vivendo agora, como a mais profunda, ampla, larga, alta revelação sobre o que é a batalha da vida e como sairemos dela vencedores. Não há outro caminho, esse é o caminho, não há outra forma. Diz assim o apóstolo São Paulo: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, porque resistiram no dia mau, porque estavam vestidos com a armadura de Deus, vocês vão permanecer inabaláveis. Amados, que esta palavra se revele hoje à sua vida. Se revele hoje à sua vida. Você possa ouvir o Espírito falar muito mais do que a voz do seu pastor. Seja realmente o Espírito Santo a falar. Vamos orar a Deus. Pai amado e bendito, Senhor de senhores e Rei de reis, o Deus que fez os mares, o sol, a lua, as estrelas, abriu o mar vermelho, tirou água da rocha, se manifestou como uma coluna de fumo, como uma nuvem de glória, que derrubou as muralhas de Jericó, que abriu o rio Jordão, o mar vermelho se dividiu, o gigante Golias caiu, o fogo não contaminou nem chamuscou Sadraque, Mesaque e Abednego, aquele que fechou a boca do leão lá na cova com Daniel, aquele que se fez carne, habitou entre nós, cheio de glória, foi assunto aos céus, está assentado num trono, regendo as nações com vara de ferro, e enviou o Espírito Santo no dia de Pentecostes, e disse: o Espírito é o Senhor. Fala-nos, Pai, revela-te à igreja, esse assunto tão importante, Deus, e vamos dar hoje o primeiro passo, como desdobramento da nossa batalha de oração, em nome de Jesus, e o povo de Deus diga, amém, amém e amém. Muito obrigado, meu bispo amado. Meus amados irmãos, minha família, santos muito preciosos, aqueles que são selo do meu apostolado, cartas escritas por Deus, não com tinta, mas escritas no coração e na mente, mas são meus filhos na fé, são gerados por este altar. Entendo mesmo que alguns foram gerados pelo apóstolo até Cristo ser formado no seu interior com dores de parto, mas foram gerados em Cristo. Meus filhinhos, eu ainda estou, e lhe confesso que estarei,
pelo resto da minha vida, debaixo de um impacto da nossa batalha de oração de 12 horas no nosso ministério. Foi o dia 31 de janeiro, e esse dia 31 não se esvaiará, não vai se esvaiar, não se esvaiará, e não se esgotará, porque o que Deus começou naquele dia, Ele vai terminar até o dia final. Recorde-se, meu filhinho, que a trombeta foi tocada 12 vezes, ouvimos 12 mensagens, nos ajoelhamos 12 vezes. Mostrei que o sinal do 12 era um sinal da demonstração da providência de Deus operando entre nós. E assim aconteceu. Sobrenaturalmente, naquele dia, Deus reverteu situações. Tivemos casos de irmãos que estavam aqui e no meio da batalha receberam telefonemas dos seus advogados dizendo: olha, Vitória, uma irmã que passou aqui na batalha, o seu esposo estava operando uma cirurgia muito delicada, 9 da noite, terminou a batalha, ela recebeu o telefonema, tudo vitorioso. Pessoas que receberam portas de emprego, chamadas, muitas situações foram revertidas. E eu vou lhe dizer, por mais difícil, por mais atroz, por mais impossível que seja a situação, quando nós estamos focados nesta questão de honrar a Deus, de oração intensa, recorrente, Deus se manifesta poderosamente. Então, o Senhor reverteu a vida de muitas pessoas, e Deus estava mostrando como é que a fidelidade do povo traz benefícios com a fidelidade de Deus, a fidelidade de Deus na nossa história. Então muitas pessoas aqui, estiveram aqui, e em diversas regiões do Brasil, e até em outros países, estiveram tão focados e conseguiram ouvir o soar da trombeta, não apenas a imagem, o som que nós colocávamos no telão, mas um soar de uma trombeta interior, o Espírito falando. Porque eu sei que isto foi tão importante, que muitas pessoas estavam cansadas, estavam esgotadas, outros afligidos, outros desorientados, né? Havia carências de muita gente no espírito e nas emoções, nos casamentos. Muita gente tentava imitar um casamento e passou a viver um casamento. Então, carências na alma, no espírito, nas emoções, pessoas foram curadas, estavam enfermas, estavam convalescidas, havia doenças físicas, emocionais, espirituais e até doenças sociais. Você sabe, qualquer coisa que te afasta do convívio, isto é uma doença social. Então o Senhor nos falou: guerreiros, levantem-se. Guerreiros, levantem-se. Não assuma nunca na sua vida uma derrota, amado. O velho cantor dizia: derrota não é coisa de cristão. O Senhor nos chamou para vivermos vitoriosamente. Então, todos fomos, eu creio, amado, começando pelo apóstolo da igreja, todos fomos restaurados em alguma área e muito fortalecidos. E passamos a assumir uma atitude vitoriosa. Passamos a assumir uma atitude de vencedor. Passamos a assumir uma atitude de santidade. Amados, eu vou insistir muito nisso, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Não dá para tripudiar o que Deus determina, não dá para dar uma volta tentando um outro caminho que não seja o de Deus. Ou seja, se você quer na realidade ver Deus agir, siga ipsis literis e ipsis factus o que eu te ensino neste altar, porque eu estou vivendo isso. Há um Deus que zela por nós, há um Deus que nunca nos abandona, há um Deus que cuida de nós,
Há um Deus que nos fez guerreiros vitoriosos. É verdade, nós somos uma geração de conquistadores. Agora, o mais importante nessa história é que Deus levantou pessoas que seriam improváveis na realização dos planos de Deus ou dos seus planos pessoais. E Ele mostrou que vale a pena sim nós sermos homens e mulheres de oração. Oração constante, recorrente, não sazonal. Não porque eu tenho um problema e vou começar a orar, mas faço disso o meu modus operandi, a minha forma de agir na vida. E agora, o Senhor começou a alertar a igreja. Começamos no dia 31 a falar sobre a armadura de Deus. E eu queria agora que você me abrisse a sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Efésios 6, 13 a 18. Eu vou ler estes versículos, porque eu quero começar a preparar a igreja para coisas muito maiores, amado. O Senhor disse: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado. Amado, eu quero ver o que Deus tem preparado para a igreja. Eu quero ver o que Deus tem preparado para mim. Eu quero ver isto. Eu estou focado na Bíblia, estou focado na vida de oração e estou focado nesta questão da armadura. Por que Paulo fala de eleição, de predestinação, de família, de marido, de mulher, de filho, e depois ele diz: alto, agora vamos terminar, para que você entenda como é que se vive uma vida vitoriosa. E diz no versículo 13: portanto, tomai toda, não pode ser parte. Entende, Ariane? Não pode ser parte. O indivíduo que vai para a guerra, bota capacete, tem uma arma potente, tem um punhal de guerra, tem umas botas fortes, e não põe um colete à prova de bala, ele vai levar bala no peito. Então tem que ir completo, o soldado tem que ir completo. Então Paulo diz: tomai toda a armadura de Deus, toda, diga toda. Você vai começar a entender o significado e a necessidade da armadura de Deus. Ele diz: para que você possa resistir. Quer dizer que no dia mau, se eu não estiver com toda a armadura de Deus, eu não consigo resistir. É por isso que tanta gente cai, é por isso que tanta gente se desvia, é por isso que tanta gente desiste da vida. Não é verdade? Porque ele disse: para você poder resistir no dia mau, você tem que estar com a armadura toda. Não pode ter brecha nestas áreas. E ele disse: você vai vencer no dia mau, se você estiver com a armadura, você vai vencer quase todas as coisas, porque há coisas que não dá para vencer, não é verdade? Amém? Diga amém, diga amém. Diga que você é contrário a Deus, diga. Não, amado. Depois de ter desvencido, pode ser câncer? Pode, é derrotado. AVC é derrotado. Problema é derrotado. Olho cegado por é derrotado. Problema familiar é derrotado. Amado, depois de ter vencido tudo, diga: o meu chamado é para vencer tudo. E se eu tenho armadura, resisto no dia mau e venço tudo, qual é a consequência disto? Eu permaneço o quê? Inabalável. Gente, é admirável ver um crente inabalável. Você vê todo mundo chorando, ninguém me ama, que demônio, que diabo. E Deus deixou aqui a forma de você nunca mais ser derrotado em nenhuma área da vida. Então foque no que eu lhe estou ensinando esta manhã. Ele diz no versículo 14: estai, pois, firmes. E ele começa a descrever toda a armadura. Ele diz: cinto, cingindo-vos com a verdade. Então, diz que tem um cinto. Eu vou depois mostrar e trabalhar peça a peça. Então, este era o cinturão do guerreiro. O cinturão, não tem problema. O cinturão era para segurar a espada, o punhal, e ele tinha uma proteção para o baixo ventre. Então diz que isto aqui se chama a verdade. Se você não veste um cinto de verdade, você é derrotado.
Depois ele continua dizendo: junto com o cinturão da verdade, eu tenho que vestir a couraça da justiça. Olha só, a couraça da justiça. Este é guardando o peito, né, o coração. Espiritualmente, eu estou lhe mostrando uma visão que o nosso mestre Ciro criou, mas isto era para defender o coração das setas. Então tem que ter uma couraça. E diz que esta couraça é da justiça, não é de justiça própria. Não sou eu que crio argumentos, é uma couraça que protege o meu coração espiritual. Diz que é com justiça. Depois ele continua dizendo: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Então o soldado romano calçava os pés com estas sandálias, e diz que é a sandália, o sapato da preparação do evangelho da paz. Os meus pés é que suportam o meu corpo todo. Quer dizer que quando eu ando, o evangelho da paz tem que estar comigo. Então, se eu estou na escola, eu tenho que ser um reprodutor deste evangelho. Se eu estou em casa, eu tenho que ser um reprodutor deste evangelho. Se eu falto à igreja para ir para a praia, para o futebol, eu não sou reprodutor do evangelho. Então nós temos que estar calçados com a preparação do evangelho. Depois diz o versículo 16: embraçando sempre o escudo da fé. O escudo da fé. Embraçando sempre o escudo da fé. Diz que a fé é a nossa defesa. Se eu não embraço o escudo da fé, eu não posso apagar os dardos inflamados do maligno. Ouça, todos os dias, 24 horas por dia, o maligno trabalha contra nós. Então eu tenho que usar a minha fé, embraçando sempre o escudo da fé. E diz que com esse escudo nós podemos apagar todos os dardos inflamados. Quer dizer que todos os dias há dardos inflamados na tua vida e na minha vida. Todos os dias são possivelmente dias maus, se eu não estiver revestido com esta postura espiritual na minha vida. Depois diz o versículo número 17: tomai também o capacete da salvação. Linda esta obra que o mestre Ciro fez, o capacete da salvação, ou seja, a proteção da mente, porque a nossa grande batalha não começa com o cigarro ou com a droga, começa aqui dentro. Se eu consigo mudar os meus pensamentos e a minha forma de pensar, eu mudo toda a minha vida. Por isso ele diz que tem que ter um capacete da salvação para proteger todos os nossos pensamentos, onde o diabo guerreia, né? É lá que o diabo diz: você não vai ser feliz, você nunca vai casar, você não vai construir, você não vai nada, você tem complexos, olha a tua família. É lá que você precisa ter um capacete de fazer. E depois, aí a espada do Espírito. A espada, diz a palavra do Senhor, que é o quê? A palavra. Ou seja, se eu não estiver desta forma revestido, se eu não sei usar a palavra de Deus, se a palavra de Deus para mim é uma coisa chata, lá vem a palavra, vou ter que ficar uma hora ouvindo isso. Se isto não é algo que você domina, você tem uma brecha na sua vida. Porque há pessoas que põem as sandálias, põem a couraça, põem o capacete, põem o cinto, põem tudo, mas depois não sabem usar a palavra. Então nós vamos trabalhar sobre este assunto, porque junto com esta couraça, que tem seis peças, a sandália, o cinto, a couraça, o capacete, o escudo e a espada. Você vai saber dominar isto tudo aqui muito em breve, começando hoje. Depois vem como se fecha esta situação. Diz o versículo número 18: e com oração. Quer dizer que eu uso uma armadura espiritual e eu tenho que me revestir de oração e súplicas, orando em todo tempo, no Espírito. Por isso que Paulo diz: orai sem cessar. Orando é uma predisposição. Esta manhã meu compadre me disse: eu quero ser como irmão de oração. E eu disse: sabe como é que Deus fez comigo? Inclinou o meu coração.
Porque eu agora não sinto cansaço, viu, compadre? Não sinto, estou cansado, não vai dar, os olhos não abrem e tal. Não. Tocou, hoje de manhã, de madrugada, eram 3 e pouco da manhã, o Senhor me despertou. 4 horas eu me levantei, 4 e pico estava de joelho, já mandei o Miguel orando nessa cadeira, oração, passando um pouquinho, um monte de gente. Ou seja, amado, é isto que nos fará ser guerreiros conquistadores, amado. É isto. Então ele diz, com toda oração, com súplica, em todo o tempo, para isto vigiando. Por quê? Porque tem cilada, tem o dia mau, tem as pessoas más, tem os servos do diabo, tem situações por todo lado, meu amado. E ele disse, com toda a perseverança e súplica, por todos os santos. Então, nós vamos começar sendo treinados pelo altar para esta luta. Isso é um treino. Eu vou ensinar a usar cada uma das áreas, cada uma das peças, porque diz a Bíblia que se eu estiver revestido desta armadura, eu derroto todos os meus inimigos. Então, eu tenho que saber usar, tenho que usar a força e a estratégia de Deus e a estratégia espiritual. Enfrentar as situações com coragem, defender as minhas causas, porque o guerreiro não foge à luta. Nós vivemos então uma luta e uma batalha que são reais. Reais. Todos os dias, a toda hora. Esta manhã eu cheguei à igreja, mas já tinha uma guerra aqui dentro estabelecida. Eu tive que confrontar o inimigo. Eu desci do meu gabinete e vim confrontar uma situação, porque o inimigo já tinha levantado um celeuma aqui dentro da igreja. Porque no mundo espiritual foi anunciado que hoje nós ouviríamos muitos testemunhos de milagres, de prodígios, de maravilhas. Então ele levanta peças que são usadas, às vezes pessoas até de bom coração, mas são usadas porque não estão preparadas para o combate, não estão com a armadura completa e são usadas contra a obra de Deus. Então, nós vivemos uma luta, uma guerra, uma batalha real. Aqui há tempos nós mostramos aqui um testemunho do livramento que Deus deu à minha esposa. Eu tinha feito o empréstimo bancário para comprar um carro para casa. Comprei na quarta, quinta-feira fiz o seguro, sexta-feira a bispa estava entrando na Avenida das Américas, dentro da legalidade. Veio um ônibus, cruzou todo mundo e pum! Por 20 centímetros, amado, esse ônibus não tinha matado a minha esposa. Um dardo inflamado. Se não houvesse ali uma conotação espiritual de proteção, hoje nós não teríamos a bispa aqui. Então, veja como é que ele explica. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes. Firmes contra quem? Contra o vizinho aqui? Não, vizinho é ficha de telefone. Aquela senhora que põe lá o papagaio na hora que você está orando, que grita, vai, isso é ficha de telefone. Aquele que quando você vai orar, o teu vizinho no apartamento do lado resolve pendurar quadros à meia-noite. Isso é moleza, amado. Isso não é contra isso que nós lutamos. Ele disse, ciladas do diabo. Cilada é um negócio que você não conhece, não sabe. Vai, e cai numa armadilha. Depois ele disse, a nossa luta. Amados, ouçam o que o profeta da sua vida está a ensinar. Ele disse, a nossa luta não é contra sangue e carne. Não tem luta de vizinho, de chefe do emprego que é espiritista, ocultista, macumbeiro, não sei o que faz trabalho lá no alto da Boa Vista. Isso é moleza, amado. Quem é nascido de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Disse, mas nós temos uma luta. E você tem que saber, não é contra sangue, não é contra carne. Ou seja, não é uma luta pessoal nossa. Ele disse, ele começa a descrever um exército. Por isso a descrição do soldado que vai à guerra num exército. Ele disse, não é contra
carne nem sangue, é contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal nas regiões celestes. São regiões onde nós vivemos, regiões celestes. Então, amado, você acha que cantando só um corinho resolve esta questão? Não. Indo para um encontro com um influencer que fica amaciando a carne das pessoas e faz uma oração num lugar todo escuro com uma luzinha em cima e diz: oh, toca, toca, faz, massageia o ego, massageia o... Você resolve numa guerra destas? É ruim, amado. A coisa é muito mais intensa e muito mais profunda. Neste capítulo 6 nós vamos batalhar, porque, amado, diz que temos uma luta. É com gente organizada, são um processo bem organizado. Ele disse principados, potestades. Paulo disse, atenção, não é luta contra pessoas, são forças espirituais do mal que querem escravizar, que querem te tirar da igreja, que querem que você brigue com o teu marido, com a tua esposa, querem que você seja um fracassado, um derrotado, querem que o teu casamento não seja casamento, seja uma imitação de casamento. Há muitas forças, porque o diabo é o nosso inimigo. Ele não pode tirar a salvação, nem pode entrar, mas ele usa o quê? Os dardos, as setas, as armadilhas e as ciladas. Então, pense nisso, que o diabo odeia tudo o que é de Deus, tudo. Tudo o que é culto. O mundo das trevas, quando se abrem estas portas, amado, quando o povo começa a chegar, o mundo das trevas se agita, começa a se agitar com a minha vida. Porque se eu fosse mais um Maria vai com as outras, entende, Robson? Se eu tivesse vendido a minha alma ao diabo, ele dizia, este já é meu. Então, deixa lá, a turma lá em Jacarepaguá, porque ele já é meu. Ele aceita corrupção, ele aceita engano, aceita mentira, aceita verba, aceita dinheiro, passa isto, passa... Então, aí as trevas começam a luta comigo. Por isso eu ontem ensinei na igreja a necessidade de oração em alta noite, que é antes do dia amanhecer. Deus já está trabalhando na nossa vida, porque o horário bíblico de Deus agir começa no cair do sol. Nós vamos deitar, ele diz que enquanto nós dormimos ele trabalha em nosso favor, e depois ele quer este encontro pela madrugada, que pode ser 4h30, 5 horas, 6 horas, mas você não pode ter um encontro com telefones tocando, com a vizinha barulhando, a panela de pressão, e o seu filho fazendo xixi na cama, e o marido põe o café, você não pode. Você tem que separar, porque a tua luta é real, a minha luta é real. Pouca gente fala disto, por isso existe tanta gente derrotada na obra de Deus. Então, o inimigo faz tudo para estragar o que Deus criou. Porque onde reina o pecado, reina o diabo. Desde o início, ele viu Adão e Eva felizes, amado. Eva super feliz. Não tinha uma gordurinha. Não tinha, como se chama aquela marca de laranja? Estrias. Amado. Tudo firme, músculo firme. Adão olhava para ela e dizia que maravilha. Adão disse, eu nunca vi uma mulher igual a você. Porque não havia. Eva, você é maravilhosa, não tem ninguém igual a você. Não tinha mesmo, era ela só. Adão todo apaixonado, pegava flores, botava no quarto, pegava uma vela de baunilha, acendia, mano, aquele cheiro gostoso, e o diabo só ficou de lado. Aquele olho grande, né? Diabo, se eu vou lhe armar agora uma, que é para ela saber o que é doce. Encontrou-se com Eva, disse, Eva, é verdade que Deus disse para não comer, porque, não, Deus não disse assim, Deus disse que eu podia comer tudo, só não podia comer daquela árvore lá. Não, cai fora, você pode,
Deus não disse nada disso, porque no dia que você comer, você vai ser igual a Deus. Deus ensinou, o diabo armou uma cilada e ela caiu na cilada. Ela deu ouvidos ao diabo em vez de dar ouvidos a Deus. Não é assim grande parte dos crentes fazem? O profeta está aqui falando, ensinando, arriscando, tá? Aí vem uma pessoa por trás e o diabo diz: não é nada disso, isso é lei, isso é Moisés, não é por graça nada, você pode pecar, não tem nenhum problema. Então todos caíram. E aí ela levou para Adão e disse: Adão gostoso, come esta maçãzinha, que não era maçã nada, era um fruto qualquer, mas coma a maçãzinha da Apple, você vai ter um smartphone, um iPad, você vai ter computador, tudo, dá uma mordida. Aí Adão, cheio de fome, quando ele olhou para o corpo e disse: cara, eu estou nu, não sabia disso. Eva, que vergonha. Olha o que os vizinhos vão dizer, você está nua, garota. Aí Eva disse: quais vizinhos? Só somos os dois. Você está querendo me passar a perna? Aí ele se escondeu e Deus disse: Adão, onde é que você está? Ele disse: sabe que eu tive medo, eu estava nu, tive medo e me escondi. Você veja como é que o diabo arma as coisas. A cilada. Então, há um chamado para sermos guerreiros, para destruir as trevas, para proclamar o reino, para saquear o inferno, para povoar o céu, porque isto que eu lhes estou mostrando é um exército bem organizado. Principados, potestades, forças espirituais do mal, tem hierarquia, tem estratégia, tem ciladas, são forças inimigas. E o povo de Deus? Nada, o povo de Deus ouve uns influencers que dizem assim: olha, se você não está bem, então eu vou te fazer uma massagem cardíaca, a ver se você, no teu ego de vaidade, a ver se você melhora. Isso não é assim, amado. Vida espiritual é complexa. Isso é uma batalha, é uma guerra. Então, nós somos um exército bem armado. Veja como é que Paulo mostrou estas armas. Ele disse em 2 Coríntios 4, assim: as armas da nossa milícia não são carnais. Não tem nada a ver com carne, porque a nossa luta não é com carne, nem sangue. Ele diz: as armas da nossa milícia não são carnais. Elas são o quê? Diga comigo: poderosas em Deus. Quer dizer que quando você usa estas armas, você destrói, fortaleza, você anula sofismas. Versículo de número 5. Altivezes, tudo que se levanta contra o conhecimento, você destrói. E depois você leva cativo o teu pensamento a dizer: Senhor, eu tenho que seguir a tua palavra, eu tenho que obedecer a tua palavra. Então o inimigo, quando alguém está com esse tipo de entendimento, o inimigo não tem mais direito sobre a pessoa que é salva, que está revestida da armadura, que tem esse tipo de conhecimento, que usa as suas armas espirituais. A pessoa que é salva não pode, em hipótese nenhuma, Deus não deixaria a tua família, os teus negócios, a tua casa, os teus descendentes. Não há qualquer possibilidade de interferência destruidora do mal, se você está usando as suas armas espirituais poderosas em Deus. Pastor, mas quando vem uma tentação, se ela for grande, a tentação do chamado Frei Sarapião, olha, você sabe o que é uma tentação? O inimigo sempre apresenta o pecado como uma coisa boa e agradável. Come esta maçã, é boa, você vai ver, não é ranheta não, é maçã gostosa, vermelha, é boa. Então o inimigo cria as ciladas, cria as armadilhas, e nós não podemos deixar brecha na armadura, não podemos estar vulneráveis. E eu vou lhe explicar agora por quê. Porque em 2 Coríntios 11, 14, depois 13 e 15, diz assim: não é de admirar, não se admire, porque o próprio Satanás, o adversário, o inimigo, se transforma em anjo de luz. Meu amado, mas então, pastor, é difícil, porque se ele se transforma, quer dizer que anteriormente ele tem uma postura de enganador, de mentiroso, né? De
tenta matar, roubar e destruir, mas há momentos em que ele se transforma em anjo de luz. Quer dizer, você olha e diz, é um anjo de luz. Eu me recordo, um grande médico, cirurgião plástico, meu amigo, há uns anos atrás, ele tinha saltado de paraquedas e quebrou um tornozelo, e ele estava me contando que no passado dele, já tinha feito cirurgias, não resolvia, não conseguia andar direito, até que levaram ele para um centro espírita. E diz que lá, o pai de santo se transformou num ectoplasma, diz que saiu de dentro do terno, virou tipo uma meleca andando, tocou nele e ele foi curado. Eu disse, amado, olha, isso é operação da mentira, do erro do diabo, dizem Tessalonicenses. Mas eu vi, o terno ficou lá, e ele veio com um negócio, parecia uma geleia assim, e tocou no meu pé. Eu disse, meu amado, pule disso urgente, porque o inimigo não dá nada de gostoso, de bom, de aprazível, de piedoso. Ele quer te matar, roubar e destruir. Ele deu um engano, uma operação milagrosa do erro. Sinais e prodígios da mentira. Então atenção, igreja, ele se transforma em anjo de luz. Nunca ninguém fala disto. Às vezes ele liga para a tua casa. Quer dinheiro fácil do banco? Isso é anjo de luz, amado. Isso é para te meter num problema sério. Temos disposição 25 mil, 30 mil, 40, 50. Você aceita, depositamos agora a tua pensão do INSS vai ficar presa, e se você não pagar, vamos tirar até os ossos da tua vida. Então nós sabemos que ele se transforma em anjo de luz. Às vezes você está pensando que aquele pregador que está lá é de Deus. É de Deus, é o Satanás transformado num anjo de luz. Depois ele diz no versículo 13 e 15: porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Versículo de número 15: não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros da justiça. Então quer dizer que o diabo pega pessoas que se transformam em anjos de justiça, mas na realidade são apóstolos fraudulentos e enganadores do diabo. Pastor, mas então como é que eu vou saber quem é quem? Ah, amado, pelos frutos você conhece. Pelos frutos você conhece. Então nós estamos numa batalha espiritual. Tem que haver disciplina, tem que haver estratégia, tem que haver sabedoria, tem que haver oração, tem que haver súplica e muita confiança em Deus, porque a Bíblia diz que Ele nos faz fortes. Olha lá o que diz em Efésios 6:10, diz: quanto mais sede fortalecidos no Senhor. Cada culto, amado, é para fortalecer a sua fé, na força do seu poder. Sede fortalecidos. Eu sei da responsabilidade. Por isso, amado, o mundo das trevas anda em cima de mim 24 horas. Porque os nossos cultos não são experiências passageiras, são vida. O que você vivencia, experiencia aqui neste ministério, amado, ainda que você chegue a velho, você nunca se desviará. O indivíduo pode ficar tempo até fora, mas sabe que a graça é aqui e volta, porque sabe que aqui está a fonte da vida. Isto é Deus puro. Este ministério não tem nada de carne. Você sabe, o apóstolo não tem nem capacidade física para nada. Então nós temos que nos tornar a cada dia mais fortes. Pastor, mas eu caí, passei por uma derrota. Deus te levanta 7 vezes, amado. Volta para a batalha. Nossas armas não são humanas, são espirituais, são poderosas. Nós temos o poder de Deus para vencer. E não estamos lutando sozinhos, nós somos um exército, somos uma igreja. Estamos na força e no poder de Deus, estamos revestidos da armadura de Deus. Ele dá vitória contra as armadilhas. Ele faz você ver e discernir o que é uma armadilha e uma cilada, e quando é Satanás transformado em anjo de luz. Pastor, apareceu um rapaz lindo,
Ele até fala de Jesus, mas ele é espiritista. Quando ele chega junto de mim, ele faz. Mas apóstolo, ele é uma pessoa maravilhosa. Eu já fui com ele 3 vezes ali num centro de caridade. Ele leva arroz, batata, chega lá, faz assim e tal. Mas eu estou apaixonado. Eu vou dizer, não casa com esse indivíduo. Você vai chorar muito. Porque a Bíblia diz, luz com luz. Não tem comunhão o servo de Deus com o servo do diabo. Pastor, veio um senhor com muito dinheiro para fazermos uma sociedade. Ele é o quê? É temente a Deus, é dizimista fiel? Então não te metas em encrenca. Como dizia a vovó portuguesa, não se associe ao incrédulo. Pastor, eu tenho uma amiga que me pede para eu avalizar. Ela vai comprar um carrão e quer que eu avalize. Nunca sejas avalista de ninguém. Diz a Bíblia, você vai penar com estas coisas. Então o diabo às vezes põe um anjo de luz na tua frente. Você acha, pastor, é um negócio. O senhor não sabe que se eu jogar não sei de que, eu vou ganhar na mega. Olha, o jogo é coisa de azar, é do diabo, mano. 95% das pessoas que ganharam grandes prêmios foram mortas, estão pobres, perderam tudo, estão metidos em casos de crime. É uma lamentação, meu amado. Então, nós temos um Deus que é a provisão, nós temos um Deus que tem que nos dar tudo. Ele é que disse que daria, se eu buscasse o reino em primeiro lugar. Então, nós somos revestidos da armadura, mesmo quando há situações impossíveis, Ele nos dá a vitória. Então, não se esqueçam que vamos começar a trabalhar. Cinturão da verdade. Verdade é libertadora. A verdade sempre vence. Mentira é aprisionadora. Mentira sempre é derrota. Amado, ainda que você tenha que manter com dores uma verdade, fala a verdade. Cinturão da verdade. Você tem que ter o capacete da salvação. Ou seja, sua mente é um campo de batalha. Você tem que estar protegido. Você tem que estar com as sandálias da paz. O evangelho que você vive tem que ser de paz. Teu problema, deu guerra, amado, não tem Deus nisso aqui. Você tem que ter a couraça da justiça para te proteger o coração, as emoções, os sentimentos. Você tem que ter um escudo da fé para apagar os dardos inflamados que vêm todo dia. Você tem que responder com fé. E você tem que usar uma espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, depois nós vamos, durante os cultos, vamos trabalhar item por item, com ampla revelação. Mas eu quero agora caminhar para uma revelação, porque há situações na vida que aparentemente aos nossos olhos você pensa, meu Deus, como é que vai mudar essa situação? É muito improvável que eu, apóstolo, ou você, sejamos capazes de prorromper em algumas áreas da sociedade, na parte de empreendimentos, na parte de comércio, na parte de carreira, de doutorados, disso, daquilo. Você sabe, quando Deus chama alguém, Ele capacita esta pessoa. Se você perguntar assim, qual é a capacidade que o senhor tinha quando foi ordenado ao ministério? Não tem capacidade para nada. E quem é que foi capacitando a minha vida? Deus. Deus não chama e atira as baratas. Deus chama, capacita, instrui, orienta, mostra, revela. Então, não desista. Porque eu quero lhe falar agora de uma mulher da Bíblia Sagrada, cujo nome era Esther, ou Estrela. O nome dela original era Hadassah. E esta mulher, você viu o que é uma guerreira? Você vai conhecer os detalhes de uma mulher guerreira. Ela teve uma grande importância na história do povo judeu. Eu vou lhe dizer mais. Sem ela, talvez o povo hebreu
teria sido aniquilado e destruído definitivamente quando eles estavam na Pérsia, na Babilônia, desterrados. Mas a soberania divina e a disposição desta mulher, Hadassa, Esther, estrela, uma guerreira, esta determinação, esta disposição mudou o destino de uma nação inteira. E olha, a Bíblia diz que ela não era do Skol, não era da alta sociedade da Pérsia Média. Ela era o que nós somos, uma filha de Deus. Exatamente uma filha de Deus. Quando Deus gerou os seus eleitos, os seus predestinados, desde antes da fundação do mundo, Ele não carimbou a nossa cabeça dizendo derrotado, fracassado, não vai fazer nada na vida, estás frito, vai ser apoucado. Não fez isso. Deus tem o melhor para nós, amado. Ele tem o controle da nossa vida em suas mãos. Ele nos chamou para guerrear, para vencer, para conquistar, para avançar determinadamente. Então, no ano 470, antes da era cristã, em Suzã, a capital da Pérsia. O que é a Pérsia hoje? É o Iraque, era a Pérsia. O povo de Deus estava sob o domínio dos persas já há mais de 120 anos, chamado desterro. E naquele povo havia um rei chamado Assuero, um homem muito rico, do escol da sociedade, que era casado com uma mulher linda chamada Dona Vasti. E um dia ele fez um monte de festas e pediu a Dona Vasti que fizesse uma aparição, que desfilasse. Ele queria ver a mulher linda, a cena admirada por todo mundo. E Vasti disse: não vou obedecer ao rei. E você sabe que aqui é um confronto muito grande. Eu não tenho muito tempo para falar, mas quando os sábios encorajaram o rei Assuero a selecionar uma nova mulher, que viria a ser Esther, havia uma noção de que, uma vez contrariado o rei, tem derrota. Uma vez que você contraria a palavra de Deus, não espere vitória. Porque ou nós fazemos o que a Bíblia manda. Senhora, você tem que ser submisso ao teu marido. Ponto. Marido, você tem que amar a patroa. Ponto. Filhos, vocês têm que ser obedientes aos pais. Ponto. Pais, não crieis vossos filhos com ira. Ponto. Só algumas. Ande de forma correta. Reprova as obras das trevas. Diga não ao mundo. Então, essas regras, uma vez infringidas, Deus retira. Quando Vasti infringiu a determinação do rei, Deus disse: tira. Então começa a história de Vasti, de Esther, no lugar de Vasti. Vamos ler isto aqui com paz e paciência e amor. Esther 2, 5 e 7 diz: ora, na cidade de Suzã havia um certo homem judeu benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados, que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Ele criara Hadassa, que é Esther, que era filha de seu tio, ou seja, ela era uma prima de Mordecai. Então diz que ela não tinha mãe, ela não tinha pai, não tinha mãe, era jovem, bela, aparência formosa, tinha-lhe morrido o pai e a mãe, e Mordecai tomara conta da filha, por filha. Então vamos lá imaginar agora. Quem era esta senhora? Veja, era uma órfã, criada por um primo bem mais velho, que se apiedou dela, não tinha pai, não tinha mãe. Qual era a probabilidade desta moça se ingrar dentro de uma sociedade oposta à sociedade judaica e se tornar uma rainha? Qual era a possibilidade? Zero. Talvez alguém aqui esta manhã comece a dizer assim: qual é a possibilidade de eu me formar? Zero. Qual é a possibilidade de eu ter uma empresa? Zero. Como algum dia eu vou
Zero. Você sabe, a lei das improbabilidades não pode ser parte da vida de quem tem fé. Porque Deus é o Deus dos impossíveis. Deus é o Deus das possibilidades. Ainda que a coisa esteja ruim, Deus é o Deus das impossibilidades. Então, era uma órfã e era judia. Ela não podia ter acesso ao palácio. Diz o versículo 17: o rei amou Ester mais do que todas as mulheres, ela alcançou perante ele favor, benevolência, mais que todas as virgens. O rei pôs na cabeça uma coroa e a fez rainha no lugar de Vasti. Então, qual era a possibilidade desta mulher virar uma rainha? Zero. Mas por que Deus fez esta obra? Porque Deus tinha planos naquele reino. Quando Deus te coloca numa escola, Ele tem um plano para a tua vida dentro daquela escola. Quando Deus te põe num salão, numa oficina, numa empresa, num órgão do governo, não sei. Quando Deus te trouxe para este lugar, Ele tinha um plano. Você não conhece, a onisciência de Deus conhece. Qual era o que tinha de esperança quando eu tive um acidente com 20 para 21 anos? Nada. Alguém poderia imaginar que eu seria um apóstolo, um profeta? Ninguém imagina lá. Zero menos zero, vírgula menos zero. Mas Deus é perfeito. Deus é maravilhoso. Ele tem domínio em suas mãos sobre tudo. Ele faz o querer e o realizar. As nações têm que se curvar. Ele é o rei, Ele é o Senhor. Ele é Deus, Ele é único, Ele é verdadeiro, Ele é soberano. Ele faz com quem quer, como quer e na hora que quer. Agora veja como é que as coisas se encaixam. Lembre-se que quem criou Hadassah, estrela, Ester, foi o primo dela, que era muito mais velho. Judeu. Se alguém descobre no reino persa, Média Pérsia, que tinha lá uma judia dentro do palácio, casada com o rei, e que tinha um tio que orientava ela, eles seriam decapitados. Mas diz que o rei amou aquela mulher. Apareceram lá 180 mulheres, 300 mulheres, todas bonitas, cheirosas. E o rei olhou, esta aqui. Por que ele olhou esta e não olhou aquela? Porque Deus tinha um plano com Hadassah. E não era um plano para ela se tornar rainha, para ganhar anel e banho de perfume, de unguento e tomar banho com leite de cabra. Havia um plano muito maior. Amado, Deus tem um plano muito maior na tua vida e na minha vida do que nós podemos imaginar. É muito grande o que Deus tem para realizar conosco. É muito grande o que Deus tem para a tua vida. Deus está falando ao teu coração: não resistas, não resistas, não resistas. Deus está te falando. Então, o primo Mordecai descobriu uma conspiração contra o rei. Ele era a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa, quando ele ouviu uma conspiração. Diz o capítulo 2, versículo 21 e 22. Naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, dois eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres. É cada nome que... Como é que chama o seu filho? Bigtã. E o outro, aquele gêmeozinho, Teres. Agora nós temos o Dom e o Zion. Bigdez. Como é que a sua filha se chama? Bigdez. Então diz que o Bigtã e o Teres se indignaram e tramaram atentar contra o rei Assuero. Dois guardas dele tramaram matá-lo. Ninguém sabia. Mas Deus tinha lá Mordecai. Deus tinha lá Mordecai. Mordecai estava sentado à porta do palácio e ouviu a fofoca. Vamos pegar o rei, eu dou uma facada na barriga, se ele arranca o olho esquerdo,
depois eu dou uma facada nas costas, e Mordecai está lá na hora certa, no lugar certo, no momento perfeito. Versículo número 22, veio isso conhecimento de Mordecai, que o revelou a quem? A Ester. Quem era Ester agora? Ester era a mulher do rei, era a rainha, ela possuía poder de rainha, e tinha ascensão sobre o rei, porque era a mulher dele que ele amava. O que Ester fez? Disse ao marido dela, o rei: olha, o meu primo Mordecai, que me criou, ouviu 2 indivíduos aqui da tua segurança dizendo que vão te matar. E dizem 3, 1 e 2, disse: depois dessas coisas o rei Assuero engrandeceu, porque o rei tinha um homem chamado Amã, que era o segundo homem do reino. Assuero engrandeceu Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou e lhe pôs no trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava a Amã, nem se prostrava. Amado, é muito importante quem tem convicção de fé, amado. Quem é convicto da fé não se curva ao diabo, não se curva ao mundo, não se curva a esse sistema louco que está aí fora de droga, de prostituição, de mentira, de corrupção e de engano. Ele disse, ele não se inclinava. O rei disse, todo mundo tem que se inclinar perante Amã. Mordecai disse, eu creio num Deus, a esse eu dou honras, glórias, a esse eu me curvo, mas eu não me curvo a homens. Versículo 4. Sucedeu depois que, dizendo-lhe isto dia a dia, não lhes dando ele ouvidos, fizeram saber a Amã, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam de pé, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Versículo 6. Porém teve como pouco nos seus propósitos o atentar apenas contra Mordecai, porque lhe haviam declarado de que povo era Mordecai. Por isso procurou Amã destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia no reino de Assuero. Então você veja, o diabo levantou lá um homem que, quando descobriu que Mordecai era judeu e quando descobriu que a rainha era judia, qual é o plano dele? Matar todos os judeus. Amado, Deus frustra os planos do inimigo contra a nossa vida. Nenhuma arma forjada pode prevalecer contra nós. Nenhuma arma forjada, nem fortalezas, nem sofisma, nem altivez. Deus tem as pessoas certas, os lugares certos, as conjugações certas, não pode falhar. Diz que esse homem, que o rei mandou todo mundo exaltar e se curvar, disse, eu vou destruir todos os judeus. E diz o versículo 8, então disse Amã ao rei Assuero, existe espalhado, disperso entre os povos em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos. Isto é que a sociedade tem que olhar para nós, meu amado. Esse povo aí é diferente. Esse povo aí não se mete em corrupção. Esse povo não anda na mentira. Empresário da Cristo vive, cumpre. Tem imposto, pagou, não aceita corrupção. Esta gente é diferente. Domingo é dia do Senhor, tem estudo na quarta-feira, tem oração na segunda, tem escola bíblica, tem juventude. Eles são diferentes. E o diabo sabe quem é diferente, meu amado. O diabo sabe quem bota o pé na cambuca e quem é diferente. O diabo conhece. Ele anda como um leão ao nosso derredor, espreitando quem é que está sem a armadura espiritual, que você está visualizando aqui pelo mestre Ciro, coisa mais linda que eu vi na minha vida. Mas você está entendendo que tem Amã por todo lado, amado. Mas também tem Mordecai. Tem gente da fé que não se curva. E diz o versículo de número 9, se bem parecer ao rei, decrete, sejam mortos nas próprias mãos do que executaram a obra, e eu pesarei 10.000 talentos de prata para que entrem nos tesouros do rei. Então o rei tirou da mão o seu anel, deu a Amã, filho de Amedata, Agagita, adversário dos judeus. Versículo 11, ele disse, essa prata seja tua, como também esse povo, para fazer dele o que melhor te for de agrado. Então, o rei permitiu que Amã matasse todos os judeus.
Só que os planos de Deus são perfeitos. E entra Esther agora, vamos lá. Esther 4, 13 a 16 diz: então lhes disse Mordecai que respondesse a Esther: não imaginas que por estares na casa do rei, só tu escaparás dentre todos os judeus? Então ele mandou dizer, o primo mandou dizer: olha só, você tem que fazer alguma coisa. Você pensa que você vai escapar? Eles mandaram matar todos os judeus e você é uma judia. Versículo 14: porque se de todo te calares agora, se você não usar a tua armadura, se você não usar a tua fé, se você não usar a tua espada, olha, da outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para a conjuntura que como esta é que foste ser levada a rainha. Mordecai teve revelação. Você só foi levantada a rainha para uma conjectura. Qual é? Conjuntura, perdão. Qual é a conjuntura? Ser você o livramento de todo o povo judeu. Amado, Deus te levantou com uma conjuntura. Ele sabe onde você trabalha, a tua família, o lugar onde você mora, há uma conjuntura de Deus, e você está sendo colocado nessa situação, porque o plano de Deus é grande e é maior. Versículo 15, diz: então disse Esther e respondesse a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, que era o costume dos judeus, não comais nem bebais 3 dias, nem de noite nem de dia, e eu e as minhas servas também jejuaremos, como era costume dos judeus. Depois eu irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se eu perecer, pereci. Mas eu não vou ficar quieta. A conjuntura que Deus colocou a minha vida é para algo mais de ficar brigando dentro da igreja uns com os outros, irmãzinhas, porque não me amam, porque o meu sapato. Não. Amada, há uma conjuntura muito. Eu me recuso a viver de fofoca de Amã com Tarcísio e Pignice, não sei o quê. Não. A conjuntura da minha vida e da sua vida é muito importante. Agora veja a reação. Esther disse: olha, eu vou falar com o rei. Eu sei que quando ele souber que eu sou judia, pode ser que ele tome uma atitude de mandar matar. Agora, entre arriscar e não arriscar, eu vou arriscar. Estás a entender? Porque ela sabia que se não arriscasse a sua fé agora, ela arriscaria a vida dela e todo o povo e todos seriam mortos. Ele disse: se eu perecer, pereci, ponto final, mas eu vou arriscar. Eu vou arriscar fazer a minha prova para entrar numa faculdade. Eu vou arriscar fazer a minha prova para pegar a minha carteira de habilitação. Eu vou arriscar arriscar e eu vou me candidatar a um cargo. Eu vou estudar, eu quero ser juiz, eu quero ser promotor público, eu quero ser médico, eu quero ser arquiteto. Eu vou arriscar, porque se der não, é não. Mas pode dar sim. A fé não trabalha no imponderável, amado. A fé trabalha na certeza. Eu irei ter com o rei, eu vou usar a minha ousadia, eu vou usar a minha determinação. 5,14. Então lhe disse Zeres, sua mulher, a todos os seus amigos, a mulher de Ramã: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, um prédio de 8 andares aí, e pela manhã diz ao rei que nela enforquem Mordecai. Então entra alegre com o rei ao banquete. A sugestão foi bem aceita por Amã, que mandou levantar uma forca. Então a mulher de Amã falou assim: manda construir uma forca aí do tamanho de um prédio grande e bota lá Mordecai enforcado, e depois enforca todo mundo do reino que forem judeus. 6,13. Contou a Amã, a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mordecai, perante o qual já começaste a cair, é de descendência dos judeus, não prevalecerás contra eles, antes certamente cairás diante dele. Aquela mulher que mandou fazer uma forca agora reconhece que nos judeus havia uma conjuntura, e naquela mulher algo de plano grandioso de Deus, e a própria mulher disse: faz uma forca. Depois ela começou a perceber e disse: você já começou a cair, porque não vais conseguir prevalecer contra Mordecai, você vai cair. Amado, guarde isto no teu coração: ninguém pode prevalecer contra a nossa vida. Pode fazer barulho, pode chatear, pode gritar, pode espernear, pode cuspir, pode fazer o que quiser, mas não podem prevalecer. Se Deus é por nós,
maior é aquele que está em nós. Versículo 7, 6. Respondeu Ester: o adversário inimigo é este mau Amã. Amã se perturbou perante o rei e a rainha. 9 e 10. Então disse Arbona, um dos eunucos que serviu ao rei: eis que existe junto à casa de Amã uma forca de 50 côvados de altura que ele preparou para Mordecai, que falara Mordecai em defesa do rei. Então o rei disse: enforca ele nessa forca. Sabe como é que os portugueses dizem? O feitiço virou-se contra quem? Mas como é que Deus mudou essa história? Porque Deus é perfeito. Versículo de número 10. Enforcaram Amã na forca que ele tinha preparada para Mordecai. E então o furor do rei se aplacou. Versículo 8, 16. Para os judeus houve felicidade, houve alegria, houve regozijo, houve honra. 9,16. Também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram, dispuseram para defender a vida, tiveram sossego dos seus inimigos, mataram 75 mil dos que odiavam, porém no despojo não tocaram. Capítulo 10, versículos 1 a 3. Depois disto o rei Assuero impôs um tributo sobre a terra e sobre as terras do mar. Quanto aos mais atos do seu poder e do seu valor, e ao relatório completo da grandeza de Mordecai, a quem o rei exaltou, porque o defendeu, porque ele foi denunciar que havia um plano para matá-lo. Então o rei o exaltou, e estão escritos no livro da história dos reis da Média e da Pérsia. Versículo de número 3. Pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero. Está vendo? Aquele tio que ficava sentado, o primo que estava à porta do palácio, Deus o usou para denunciar um esquema de morte contra o rei. Quem estava lá no lugar dele era Mordecai, era Amã. Ele foi enforcado na forca que ele mandou construir para enforcar Mordecai. Agora o rei disse que, grande, estimado pela multidão dos seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade de todo o povo da sua raça, o rei Assuero o exaltou. Então, meu amado, nós estamos caminhando para os 5 minutos finais desta vitória. Você vê, estamos falando em 470 anos antes de Cristo. Já se passaram mais 2018. Estamos falando em quase 2.500 anos. Se lançou uma festa entre os judeus chamada festa do Purim, que é uma comemoração de um livramento, de um plano que Amã tinha para destruir a Pérsia, aliás, os judeus da Pérsia. E dizem 9:22 que os judeus tiveram sossego dos seus inimigos. Deus mudou a tristeza em alegria. Deus mudou o luto em dia de festa, para que se fizessem dias de banquetes e alegria. Mandaram porções de banquetes aos outros e dádivas aos pobres. Então, até hoje, os judeus fazem uma festa anual chamada Purim, e eles distribuem bens aos pobres e festejam o livramento da providência divina. Eu acredito, eu quero terminar agora, olhe para mim. Eu acredito que havia um grande movimento das trevas para dar cabo de mim e tentar arrasar o nosso ministério. Eu acredito nisso, porque é o único ministério que fala a verdade. E Deus diz: toque a trombeta. Assim como Amã estava lá e havia um plano para matar o rei, e Deus levantou Ester, Ester acreditou e foi falar com o rei que ela era judia. O rei não lhe fez nada, pelo contrário, disse: o que você me pedir, eu dou metade do reino para você. Estava apaixonado. Pegou o primo dela e o exaltou. Esse homem trouxe prosperidade, e o que parecia impossível e improvável aconteceu. Então eu acredito que havia sido anunciado aí no mundo das trevas um combate muito forte contra a minha vida e contra a igreja. E naquele dia 31, a providência divina, a fidelidade de Deus,
o grande Senhor, aquele que é digno de ser louvado, aquele que é mais terrível do que todos os deuses, aquele que tem glória e majestade diante dele, força e formosura neste santuário, aquele que é digno de ser louvado, aquele que é Rei e Senhor, aquele que vem julgar a terra, que julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Esse Deus se levantou dentro desta igreja e disse: quem conspira cai. E todos nós estamos sendo exaltados por Deus, amado. Todos nós estamos sendo exaltados. Você viu quantos testemunhos milagrosos tivemos esta manhã? Então nós estamos trabalhando aqui pela prosperidade e o bem-estar deste povo. Pastor Bispo, um minuto, ponha lá por favor o 10, 1 a 3, que eu quero ler outra vez. 10, 1 a 3, olha lá, 10 é o anterior. Aí, depois disso o rei impôs um tributo sobre toda a terra, sobre as terras do mar. Quando os mais atos do poder e do valor é o relatório completo da grandeza de Mordecai, quem o rei exaltou, está escrito no livro das histórias dos reis da Média e da Pérsia. Pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, estimado pela multidão dos seus irmãos, procurava o bem-estar do povo e trabalhava pela sua prosperidade para todo o povo e da sua raça. Eu estou trabalhando por esta raça eleita, amado. À volta do mundo, amado, há um clamor de um avivamento. Deus está tocando a trombeta por todos os lugares, amado. Deus está levantando pessoas que não vão se curvar a Amã, não vão se prostrar, pessoas que o mundo vai dizer: estes são diferentes, este empresário aqui é diferente, este médico é diferente, esse pastor é diferente, essa ovelha é diferente, este homem, esta mulher, eles são diferentes. Não se curvam ao sistema, ao mundo, porque eles vivem em santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, meu amado, Ele é digno de ser louvado, mano. Ele é digno de ser adorado. Creia em Deus, busque a sua face. Comece o seu dia, abra lá em Efésios e diz: Senhor, eu estou colocando o cinturão, eu estou colocando as sandálias, eu estou colocando esse peitoral de defesa, o escudo, a espada, o capacete. Eu estou revestido e pronto. E Deus vai fazer o impossível se tornar possível. O improvável vai ser possível e realizável. E não se esqueça que Esther nos deu uma lição. Ele disse: eu tenho que dizer, então, se eu for, pode acontecer o quê? Posso perecer. Se perecer, eu pereci, mas eu fiz a minha parte, eu arrisquei. E quando ela disse: rei, eu vim te contar uma história, eu sou judia, meu primo é judeu, e foi ele que te livrou da morte. E o rei disse: então exalta esse homem aí, Ele que vai cuidar da prosperidade do povo dele. Esther, minha linda, venhas cá. Você é uma rainha de sucesso. Não é da sucata, é do sucesso. Por sua causa eu não fui morto. Por sua causa aqueles 2 eunucos não me mataram. Seu tio, o seu primo já está exaltado, é o segundo homem, e você é a primeira mulher. Amado, quando Deus começa uma obra, é terrível. Ele disse: eu farei uma obra terrível. Uma obra que contada ninguém acredita. Então, vamos começar neste trabalho focados, amado, na oração. Como Jesus fazia, ele acordava alta noite, ia para o deserto e orava ao Senhor. Começa a criar o hábito da oração, da meditação, da palavra. Você não tem que ficar 3 horas com um tempo de oração, um tempo da palavra, e prepare-se para ver Deus agir. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Neste ministério nós comemoraremos
livramentos, curas, milagres. Nós não temos a festa de Purim como os judeus, mas nós temos o culto ao Deus vivo, o culto de celebração. Portanto, sejam anuladas armas forjadas, todos os poderes, fortalezas, sofismas e altivezes caiam por terra, Pai. Que este povo ousadamente comece a viver o melhor da sua vida, da bênção de Deus, porque a bênção de Deus exalta, enriquece, em nome de Jesus, Pai. Amém, amém.